Olá, Emanuel aqui. Continuando com a sequência de vídeos de algoritmos com Houdini, hoje eu vou falar um pouco sobre os arrays. O array é uma variável que armazena vários valores organizados em sequência. Aqui tem um exemplo dessa ideia. A gente tem uma variável A que tem os valores 2, 5, 10, 7 e 3. E quando eu quero acessar essas informações aqui, desses valores, a gente acessaria da seguinte forma. A índice 0 equivale ao valor 2. A índice 1 equivale ao 5. A índice 2 equivale ao 10. Mesmo aqui para o A índice 3 igual a 7 e o A índice 4 igual a 3. Os arrays é um tipo de organização que armazena vários valores para uma variável, como se fosse uma lista que contém o nome, idade, telefone, e isso nos ajuda a manipular vários dados ao mesmo tempo. No Houdini, como a gente criaria esses arrays? Aqui a gente tem um exemplo de criar a partir de um inteiro valores, temos os valores 1, 2, 3, 4, 5, e como a gente acessa, a gente tem o int v igual valores índice 2, e o resultado disso daqui ele vai retornar 3. Na programação, o índice sempre começa como 0, então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, o índice 0 vai ser equivalente ao 1. A mesma ideia se a gente quiser criar floats ou vetores. A gente inicializa com o tipo do parâmetro aqui, o nome do parâmetro e a sequência de valores que a gente vai armazenar aqui nessa variável. Mesma ideia aqui para vetores. E vamos fazer alguns exemplos dentro do Houdini. No Houdini eu vou fazer um exemplo convex, mostrando essa notação de programação, e depois eu vou mostrar essa lógica do array com um outro exemplo usando o copy to points. Então vamos começar aqui com geometry, vamos começar com grid, deixar aqui, não vou aumentar muito, vou deixar 20 por 20, adicionar um atributo Wrangle, e vou aplicar aqui o código e já retorno para explicar. Agora, fazendo a explicação do código, primeiro foi criado a variável cores aqui, do tipo vetor, e a ideia dele aqui é criar um conjunto de vetores representando cada uma cor. Aqui esse colchetes aqui, a gente está indicando que a gente está criando um array, ou seja, uma variável que vai receber mais de um valor. No caso aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 vetores associados à variável cores. Depois aqui tem uma variável do tipo inteiro, o index, e aqui a gente usa o número do ponto, módulo e a função len cores. Essa função ele pega o vetor e retorna o número de elementos que tem nesse vetor. O index ele vai receber um valor associado a cada número do grid. Na segunda linha eu criei uma variável do tipo inteiro, que é o index. Aqui ele vai receber o índice para cada ponto. Aqui o índice ele recebe esse cálculo matemático que é feito por @ptnum, que é o número do ponto. Essa porcentagem é o símbolo de módulo. Aqui a função len recebendo
a variável cores, ele retorna o tamanho de um array. Então, o cores aqui, ele vai retornar, no caso, 5, que a gente tem 5 elementos aqui. Esse cálculo aqui, basicamente, como eu comentei no vídeo de loops, o Node Attribute Wrangle, ele é um loop por si só. Ele aplica o cálculo matemático para cada ponto da geometria aqui. Como a gente está rodando sobre pontos, então a cada ponto da sua geometria ele vai criar essa variável, fazer esse cálculo. Então o que ele faz aqui é pega o número atual do ponto, tira o módulo com a quantidade de elementos que tem nesse array. O módulo nada mais é do que o resto de uma divisão. Isso daqui é uma forma da gente puxar índices de uma maneira que a gente consiga prever. Ou seja, se eu quiser fazer um loop que varie um determinado número, eu posso usar um módulo e a cada interação eu sei que ele vai estar sempre nesse range que eu atribuí. No caso aqui, a variação vai ser com a quantidade de elementos aqui. A gente tendo esse índice, a gente aplica ele na cor. E a gente vai pegar a variável cores aqui e atribuir a ele o índice que ele puxa do nosso cálculo aqui. Quando o índice for 0, ele vai puxar esse valor. Quando o índice for 1, vai puxar esse valor. Vendo isso aqui, rodando esse Wrangle, a gente vê que a gente criou um arco-íris aqui com o nosso código, e essa é uma das maneiras de se trabalhar com vetores usando o Attribute Wrangle. Agora eu vou fazer um exemplo que tem o contexto do arrays, só que na prática ali utilizando instanciamento de pontos. Vou criar o setup aqui e depois eu explico a analogia do que a gente fez aqui no Vex para o Houdini ali de modo mais nodal. Agora só explicando a construção, eu escondi aqui para eu ter mais espaço, e a gente pode apertar a tecla P e ele mostra as propriedades do Node aqui. Caso a gente precise mais espaço e não queira ficar abrindo ali a área de parâmetros, a gente pode esconder aqui e utilizar o P para ver as propriedades. Mas enfim, eu comecei trazendo as peças aqui, e eu trouxe o Rubber Toy, o Pighead e a Capybara aqui. Aí eu criei eles com um grupo. Isso aqui é como se eu estivesse criando a nossa variável aqui. Aqui eu criei um atributo name aqui, um node atributo name, e eu dei um nome para cada um desses objetos aqui. Eu agrupei todos eles. Isso aqui é como se fosse o nosso array. Aqui a gente tem um array do tipo nome, onde cada nome vai ter um elemento. Então aqui a gente tem o Toy, o Pig e o Capivara. Com esse grupo eu quero utilizar isso daqui para espalhar numa superfície. Eu tenho um grid aqui, eu só deixei ele 20 por 20 para ter mais espaço. Espalhei alguns pontos, espalhei 25 pontos sobre essa superfície. E vou só esconder aqui e aqui. Eu só fizer o copy paste, ele só vai trazer o grupo todo de uma vez, todos juntos aqui para cada um dos pontos. Esse node aqui, Attribute from Pieces,
ele basicamente está reconhecendo essa biblioteca aqui, esse grupo com o atributo name, e está trazendo para cá como um atributo. Se eu vir aqui, ele reconhece e aplica do modo cycle aqui, ele está aplicando os nossos objetos aqui no nosso grupo de pontos. E quando vemos para o copy to points, ele precisa ativar esse pieces attribute. Aí com isso a gente consegue diferenciar e ele consegue fazer a cópia do que está vindo aqui para cada ponto. O que ele está fazendo é: eu criei uma biblioteca, eu distribuí essa biblioteca para os pontos, e quando eu ativo esse piece attribute, ele basicamente está reconhecendo quem tem qual nome para fazer a cópia no ponto. Então, basicamente, ele está fazendo um acesso ao array aqui. Basicamente, quando eu jogo para cá, ele está lendo o atributo name e vendo qual o nome que pertence àquela variável e copia. Então, ele, por exemplo, aqui no ponto 0 está o cap e ele vai qual elemento tem o nome cap. Esse daqui, aí ele vai lá e copia esse elemento para aquele ponto. No ponto 1 aqui é o pig, então ele vê qual dos 3 elementos aqui tem a variável com o nome pig e atribui para o nosso ponto ali. Isso que eu mostrei do array, basicamente quando a gente cria a variável, como eu falei ali, isso aqui seria nossa variável, nosso vetor aqui, contendo os nossos elementos. Aqui a distribuição, esse criando o índice, é como se fosse o nosso piece attribute. E fazendo a aplicação da cor da variável cores com os índices que a gente distribuiu é equivalente a essa parte que a gente está aplicando o copy to points. Então a gente tem essa similaridade de entender aqui que os arrays é bem presente, principalmente nessa situação de instanciamento de elementos aqui dentro do Houdini. E para finalizar aqui o vídeo, um resumo: uma variável é quando tem um valor, array é quando a gente tem uma variável com vários valores na mesma variável, e o índice escolhe qual valor vai ser usado. É o endereço onde está armazenado aquele valor dentro do array. Então é isso para o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou trazer um pouco sobre arrays e loops e aproveitar ver um exemplo do for each dentro do Vex. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.